Boa tarde, galera. Vamos lá para a nossa videoaula, certo? Na aula passada a gente falou sobre o Teorema de Laplace. Lembra que a gente fez todo aquele exercício, né? Aquela correção do exercício na última aula online que eu tive com vocês. E na videoaula tratamos sobre o Teorema de Laplace. Hoje nós vamos tratar de um assunto meramente conteudista. Conteudista, da forma que eu falo, é um assunto meramente teórico. Na sua definição existem alguns cálculos, mas a gente só vai ver praticamente a definição dos tópicos. Por quê? Hoje nós iremos ver propriedades das matrizes. Esse assunto é interessante porque se a gente conseguir assimilá-lo, nós podemos calcular ou determinar ou encontrar o determinante de uma matriz sem ter que fazer nenhum cálculo. Sem ter que fazer lá Teorema de Laplace, sem ter que aplicar a regra de Sarro, sem ter que aplicar os outros métodos que conhecemos, certo? Só em olhar para a matriz e ver alguma característica que ela tenha, dá para a gente encontrar aí o seu determinante. Então, o assunto de hoje é propriedades das matrizes. Certo? Então, é um assunto que a gente vai ter que ler, tá? Um módulo. Então, quem tiver um módulo aí, pode abrir um módulo na página 21. Um módulo na página 21, para que a gente possa fazer aí o estudo. Certo? Então vamos lá. Olha só, propriedade dos determinantes. Na verdade é propriedade dos determinantes. Não é nem da matriz, é propriedade dos determinantes. Então na página 21 está esse conteúdo. Ele fala o seguinte, ó. A definição de determinante e o teorema de Laplace nos permite resolver qualquer tipo de determinante, porém podemos simplificar esses cálculos usando algumas propriedades. Ao todo nós temos aí 7 propriedades. Esse livro de vocês, em particular, ele só traz 7. Mas existe muito mais de 7. Tem alguns materiais que trazem 10 propriedades, né? As 10 principais. Mas tem materiais que trazem mais de 10. Porque existem várias propriedades. Só que tem o seguinte. Eu não consigo, às vezes, me lembrar nem da primeira, professor. Como é que eu vou me lembrar de 10? Certo? Então, não há por que a gente estudar tanta propriedade se depois a gente não vai conseguir lembrar nem a metade. Então vamos estudar só algumas e aí o livro traz as principais, para que você possa ter um entendimento. Então, nós vamos lá para prop 1. Vou colocar aqui, ó, prop 1. A prop 1 é a propriedade número 1 dos determinantes, tá? Não é das matrizes, é do determinantes. Dos determinantes. E aí é dos determinantes. E aí nós vamos lá para a primeira propriedade. Ele fala o seguinte, ó. Se todos os elementos de uma linha, de uma fila, linha ou coluna, como ele fala, se todos os elementos de uma fila, né? Então essa fila pode ser uma linha ou uma coluna, de uma matriz quadrada forem nulos, seu determinante é igual a zero. E aí eu vou colocar um exemplo, vou colocar exemplo dela, vou ler a definição e vou colocar um exemplo. Então o exemplo aqui disso, ó, tanto para a linha seria 0, 2, 0, 4. Então o det dessa matriz é igual a zero. Se eu colocar uma matriz 0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Determinante aqui é zero. Por que o determinante é zero? Porque uma fila dessa matriz, aonde essa fila, na primeira matriz é uma coluna e na segunda matriz é uma linha, é formado só por elemento zero. Se você tiver uma matriz onde uma linha ou uma coluna é formada só por elemento zero, logo o determinante dessa matriz também é zero. Certo? Sem sombra de dúvidas. Para você, professor, não entendi, então faz o cálculo. Como é que calcula o determinante dessa matriz? 2 por 2. Diagonal principal menos diagonal secundária. Zero. Tá? Se serviu para essa, automaticamente vai servir para essa. Tá? Até porque eu tenho que repetir as duas primeiras colunas. Aí eu vou repetir aqui, ó. 0, 0. 1, 2, 3, 2. Quando eu fizer a minha multiplicação diagonal principal, ó,
pelo menos um elemento zero eu tenho. E todo número multiplicado por zero é zero. Quando eu fizer a multiplicação da minha diagonal secundária, sempre vai ter um zero. E todo número multiplicado por zero é zero. Logo, o determinante de uma matriz, aonde ela tenha uma linha ou uma coluna constituída só de zero, é zero. Beleza? Bem simples essa propriedade e bem fácil de lembrar dela, tá? Segunda prop. Prop 2. Prop 2. O que é que diz a prop 2? Vamos lá. Fala o seguinte, ó. Se duas filas, essas filas têm que ser linhas ou colunas, tá? Se for linhas, tem que ser duas linhas. Se for coluna, tem que ser duas colunas. De uma matriz quadrada forem iguais ou proporcionais, seu determinante será nulo. Vamos lá representar isso. Vamos lá pegar 3×3, né? Seria interessante que essa matriz fosse uma matriz 3×3. Mas vamos fazer logo uma 2×2. Então, eu estou aqui, a matriz 2×2. Se eu fizer assim, ó, 1, 1, 1, 1. Duas filas, né? Pode ser a linha ou a coluna aqui, são iguais. Certo? Posso até mudar isso aqui para ser só a coluna. Né? A primeira coluna é igual à segunda. Quando eu faço diagonal principal menos diagonal secundária, vai dar o mesmo valor e vai dar zero. Se você preferir, pode ser proporcionais. As duas linhas são proporcionais. Se eu multiplicar a primeira linha por 2, eu obtenho a segunda linha. Então, observe que as colunas são iguais. Se isso acontecer, o determinante é zero. As linhas são proporcionais. Se acontecer isso, o determinante é zero. Certo? Vamos pegar a matriz 3×3. 3×3. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 1, 2, 3. Observe aqui. A primeira linha, ela é igual à terceira linha. Deixa eu fazer o seguinte aqui, né, para ficar proporcional. Deixa eu colocar 2, 2, 2, 2. Que aí fica proporcional. Não. 4, 4. E aí fica proporcional. Vamos ver. A primeira linha é igual à terceira linha. Se isso é verdade, então o determinante aqui é zero, porque duas linhas, duas filas dessa matriz são iguais. A outra característica que ele fala é ou proporcionais. Então observe que a segunda coluna ela é proporcional à terceira. Se eu multiplicar a segunda por 2, ela vai me dar a terceira. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho duas linhas que são iguais e duas colunas que são proporcionais. O professor tem que ter os dois casos na mesma matriz? Não. Ou um ou outro. Ou elas podem ser linhas iguais ou colunas iguais, ou pode ser linhas proporcionais ou colunas proporcionais, tá? Tem que ser um ou outro. Eu estou colocando as duas situações na mesma matriz para a gente verificar que existe essa possibilidade. Vamos lá para a terceira prop. E aí eu peço o seguinte, tá? Para um pouco, volta o vídeo, vê de novo a definição para que você possa assimilar essas propriedades. Lê o material, né? Quem tem o material, lê o material. Então a gente vai para a terceira prop. Prop 3. Prop 3. O que é que fala prop 3? E aí, ó, em cada propriedade dessa, ele dá um ou dois exemplos para você acompanhar, tá? Diferente no meu. Melhor ainda que você tem mais um exemplo para poder dar uma estudada. E aí, prop 3. O que é que fala prop 3? Ela fala o seguinte. Se uma fila, essa fila pode ser linha ou coluna, de uma matriz quadrada, for uma combinação linear das outras filas, o determinante é nulo. Essa aqui é uma propriedade mais difícil, tá? Essa é uma propriedade mais difícil. Porém, não é um bicho de cabeça. Vamos pegar aqui uma matriz de 3×3. Essa é interessante para uma matriz de 3×3. Porque ela fala o seguinte. Se uma fila, essa fila pode ser uma linha ou uma coluna, for combinação linear das outras duas, o que significa essa definição de combinação linear? Combinação linear não é mais do que se você tiver uma operação matemática. Se você fizer uma operação matemática entre as duas linhas ou as duas colunas que sobram e ela porventura dá a terceira, então você tem uma combinação linear. Então vamos lá.
1, 2, 6. Né? Deixa eu pensar aqui na minha combinação linear. 0, 3, 3, 1, 1, 5. Então tá aí. Observe que essa coluna, ela é a combinação linear dessas outras duas colunas. A coluna C1, C2 e C3. Então, ó, C3, verifique se não é aí, tá? Preste atenção. 4 vezes C1 mais C2 é igual a C3. Vamos ver se é verdade? 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 4 vezes 0, 0, mais 3, 3. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, vocês observaram que a terceira coluna, ela é encontrada a partir de uma combinação linear das duas primeiras colunas. Se você faz uma combinação linear com as duas primeiras colunas, você encontra a terceira coluna. Então, isso foi a definição que ele utilizou aqui nessa matriz. Isso pode ser com colunas ou com linhas, tá? Se isso acontecer com linhas também, você também tem aí que o determinante dessa matriz é igual a 0, tá? Não precisa nem calcular. Só que esse tópico aqui não é tão simples de visualizar, né? Observa aqui essa matriz. Você consegue enxergar essa operação nela? Não, né? Mas existe essa relação. Eu criei ela para que existisse essa relação. Então, eu consigo ver porque eu já criei pensando nessa situação. Mas se ele me desse só, toma aqui essa matriz e encontre aqui a combinação linear. Eu não saberia, até porque você não sabe qual é a linha ou qual é a coluna que está sendo, que foi criada a partir da combinação linear. Aqui foi interessante porque eu já sabia, ó, é a terceira coluna que eu quero, que seja a combinação linear da primeira e da segunda, beleza? Mas ela não é tão fácil de se achar não, mas se você achar, o determinante dela é igual a 0. Det, aqui ó, dessa matriz é 0. Da mesma forma que aqui, det, que é de determinante, vai ser sempre 0, beleza? Então vejam aí essas características. E aí a gente vai para a prop 4. O que é que nos diz a propriedade número 4? O determinante de uma matriz quadrada A é igual ao determinante de sua transposta. Então, essa é mais simples, né? Se eu tiver uma matriz, vou pegar aqui uma matriz de ordem 2 por 2 para facilitar. 2, 4, menos 1, menos 2, por exemplo. Se pedir para calcular o determinante dessa matriz, vamos calcular o determinante dessa matriz. Observe que nessa situação ele não é combinação linear não, né? A primeira linha é múltipla da segunda. Ou a segunda coluna é múltipla da primeira coluna. Então vou mudar aqui, vou colocar 2 para ficar diferente. Então se eu for calcular o determinante aqui, ó, diagonal principal menos diagonal secundária. Então o determinante aqui é 8. Se você fizer a transposta dessa matriz, o que a linha vira coluna, então vai ficar assim. Linha virou coluna. 2, 4, linha vira coluna. Menos 1, 2. E aí, quando você calcula o determinante, ó, diagonal principal, menos diagonal secundária. E aí você também tem 8 como determinante. Obrigatoriamente, para qualquer matriz que você fizer isso, então você tem essa definição, tá? O determinante de uma matriz é igual ao determinante da transposta, tá? Lembrando que matriz transposta é só você inverter, né? O que é linha vira coluna, o que é linha vira coluna. Se você pega a linha da primeira matriz e inverte para a coluna, você está montando a sua matriz transposta, beleza? Vamos lá para a prop 5. Prop 5. A prop 5 fala o quê? Se permutarmos, lembra a definição de permutação, né? A gente falou isso quando a gente estava falando em escalonamento. Permutar significa trocar as linhas, né, da equação. Daqui a gente pode permutar linhas ou colunas. Então vamos lá. Se permutarmos entre si duas filas de uma matriz, quando ele fala filas pode ser linha ou coluna,
de uma matriz quadrada, seu determinante será o oposto do determinante da matriz original. Vamos pegar novamente uma 2 por 2, porque é mais simples calcular o determinante. Então aqui, ó, 2 menos 3, 4 menos 1. E aí ele fala o seguinte, se eu permutar, se eu troco, automaticamente eu inverto o sinal do determinante. Então o determinante dessa matriz aqui, ó, diagonal principal, menos a diagonal secundária. Esse cara aqui dá 10 como determinante. Se eu trocar a posição das linhas ou a posição das colunas, se eu pegar essa primeira linha aqui e jogar para a segunda, então vai ficar 4 menos 1, 2 e menos 3. Observou aí que eu permutei? Permutei as linhas, né? E aí quando eu calculo, faço o cálculo do determinante, diagonal principal, menos 12, menos diagonal secundária, menos 2. Isso aqui vai me dar menos 10. Observou aí que realmente aconteceu o que ele disse? Ficou o oposto, inverteu o sinal, né? O determinante da minha matriz, onde eu fiz a permutação das linhas, é o oposto, né? O oposto simétrico do determinante da minha matriz original. O dela deu mais 10. E o da minha matriz que eu fiz a permutação deu menos 10, que é o oposto ou simétrico, tá? Do determinante da primeira. Isso serve para qualquer matriz. Você não precisa permutar todas as linhas ou todas as colunas. Se você permutar apenas 2 linhas ou 2 colunas de uma matriz, você encontra o determinante com a definição do simétrico do determinante da matriz original. Beleza? Sem sombra de dúvida, bem simples e fácil assim. Prop 6. Prop 6, vamos lá. Se multiplicarmos todos os elementos de uma fila, essa fila pode ser uma linha ou uma coluna, por um número real k, esse número real é você que escolhe ou a questão que vai lhe dar, o determinante da nova matriz será o produto de k pelo determinante da original. Novamente, vamos pegar uma matriz de ordem 2 por 2 para ficar fácil o cálculo, tá? Já que eu estou explicando aqui. Então, vamos lá. Ou melhor, vamos pegar já uma matriz existente, né? Vamos pegar aqui uma matriz existente. Vamos pegar essa. 2 menos 2, 4 menos 1. O determinante dela foi quanto? Foi 10, certo? E aí eu vou pegar um número real k qualquer. Ah, eu quero pegar lá o menos 2. Menos 2. O meu k é menos 2. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a minha primeira linha. Eita, aqui foi 3, desculpa, tá? 3. Vou multiplicar a minha primeira linha por menos 2. Então vai ficar menos 4 e vai ficar 6. E embaixo vai ficar a mesma coisa, porque eu vou multiplicar uma linha ou uma coluna. Quando eu calculo o determinante aqui, vai ficar 4 menos 24. Isso aqui vai me dar menos 20. Você observa que, se você pegar esse determinante e multiplicar por menos 2, você encontra justamente o menos 20. É isso que ele está me dizendo aqui, tá? Nessa propriedade. Se você pegar um número real k, que eu peguei o menos 2, e multiplicar uma fila da sua matriz, sendo essa fila uma linha ou uma coluna, e aí eu multipliquei a primeira linha por esse número real k, o determinante da sua nova matriz vai ser igual ao determinante da matriz original multiplicado por esse valor k. Então, qual foi o determinante da minha matriz original? 10. Quando eu multipliquei por k, por menos 2, deu menos 20. Qual foi o valor do determinante da minha matriz que eu multipliquei a minha primeira linha pelo valor real k? Menos 20. Então, você observa que isso é verdade. Então, se isso é verdade para uma matriz de ordem 2 por 2, já que ele me deu a definição e eu fiz um exemplo, peguei um exemplo avulso, tá? Por definição, poderia ser que não funcionasse para o meu exemplo, porque o módulo está fazendo para alguns exemplos. Eu peguei um exemplo qualquer. Se vocês for comparar o exemplo que eu peguei com o exemplo do módulo, vocês irão ver que ele é totalmente diferente. Então é o seguinte,
Se para o meu exemplo que eu peguei funcionou e para os exemplos que está no livro também está funcionando, então quer dizer que isso aí serve para qualquer exemplo, tá? Para qualquer matriz que você pegar, se você fizer essa definição do uso do número real K, isso daqui é sempre uma verdade, certo? Ah, professor, para que serve isso? Eu posso colocar em uma questão a seguinte situação. Calcule o determinante das matrizes abaixo. Aí eu coloquei lá 3 matrizes. Aí eu coloquei primeiro a original. Pô. Aí eu coloquei as outras duas, sendo que as outras duas, você percebeu que na primeira, a segunda linha estava multiplicada por 3 em relação à primeira matriz. E na terceira matriz, a terceira coluna estava multiplicada por 2 em relação à primeira matriz. Vai ser preciso você fazer o cálculo do determinante da segunda e da terceira matriz? Não. Se você tem a definição que você sabe qual foi o número real K, que eu multipliquei a linha ou a coluna, basta que você multiplique o determinante da matriz original e você obtém lá o seu resultado. É para isso que servem as propriedades, porque ela vai ser colocado situações para vocês que na hora por exemplo, de uma prova, dá para você sair de forma mais simples, tá? Utilizando a definição da propriedade. Mas lembrando, se vai usar a propriedade, tem que enunciar, né? De acordo com a propriedade número 6 dos determinantes da matriz, se eu fizer isso, a resposta dá essa, tá? Aí, o ruim é isso, porque eu tenho que lembrar das definições, do que diz a propriedade. Mas se você lembrar, tranquilamente, dá para aplicar certinho, tá? Sem sombra de dúvidas, e isso vai ajudar vocês na hora das resoluções das questões. Vamos lá para a nossa última prop. Vou apagar aqui, tá? Para a gente trabalhar a propriedade 7. A nossa propriedade número 7, ela nos fala o seguinte. Eita, lembrando, né, ó. Nessa propriedade número 6, ele dá uma relação. E aí eu vou ter que apagar aqui para colocar a relação aqui. Foi porque eu não tinha virado a página, né? A propriedade número 6, ele diz o seguinte, ó. O determinante de K vezes Mn tem que ser igual a K elevado a N vezes o determinante de Mn. O que ele está dizendo nessa definição aqui? O que ele está nos revelando nessa definição, nessa equaçãozinha aqui, é algo diferente do que ele está dizendo aqui. Vamos lá, novamente, para a gente poder entender o que ele está dizendo. Isso aqui é complemento da propriedade número 6. A propriedade número 6 diz que se eu pegar uma matriz e essa matriz eu multiplicar uma linha ou uma coluna por um número real K, certo? O determinante dessa nova matriz vai ser igual ao determinante da matriz original multiplicado por esse valor real K. Porém, o que ele fala na propriedade é que eu pegar uma linha ou uma coluna, tá? Já o complemento desse assunto, ele não fala de linha ou coluna. Ele fala da matriz toda, certo? Ele fala da matriz toda. Se eu pegar uma matriz e multiplicar ela pelo número real K, uma matriz quadrada, e multiplicar ela por um número real K, tá aqui, ó, a matriz vezes K, o determinante dela pode também ser dado por K elevado a N vezes o determinante da original. Vamos fazer esse processo aqui. Então, eu vou pegar a matriz, vou pegar essa mesma matriz para facilitar a minha vida. 2 menos 3, 4 menos 1. E eu sei que o determinante dela é igual a 10, certo? O determinante dela é 10. Mas vamos fazer isso daqui. Vamos escolher um K. Ah, vou pegar menos 2. Não, eu quero outro valor. Vamos pegar outro valor, vamos pegar 4. 4 é o meu valor real K. Então, eu vou multiplicar K pela matriz. Então, 4 vezes a matriz, 2 menos 3, 4 menos 1. Eu obtenho a matriz 8 menos 12, 16 menos 4. Quando eu calcular o determinante dessa matriz, eu vou encontrar o seguinte valor. Menos 32, menos 160, 192.
Aí vai ficar menos 32 mais 192. Isso dá 160. Pronto. Determinante da minha matriz, desse pedacinho aqui, ó, deu 160. Só que, lembrando que N é a ordem da matriz, tá? Essa matriz é de ordem 2 por 2. Só que eu posso calcular o determinante dessa matriz fazendo essa expressão aqui, ó, sem precisar fazer isso. Se eu pegar o número real K e elevar a ordem da matriz vezes o determinante da matriz original. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Vezes 10, 160. Então, observe, tá? Que essa definição muda um pouco dessa, porque essa aqui está falando de fila ou coluna. Essa definição está falando do quê? De toda a matriz, certo? Mas é simples também de se entender. Vamos lá para a nossa última prop. Tentem fazer cada um desses exemplos, tá? Principalmente vocês refazem o meu e refazem o que está no livro. No livro tem algumas propriedades, tem alguns exemplos. Então vamos lá para a prop 7. Última propriedade de hoje para a gente finalizar a nossa aula. Então a propriedade diz o seguinte, ó. Se todos os elementos situados ou acima ou abaixo da diagonal principal de uma matriz quadrada forem nulos, o determinante dessa matriz será igual ao produto dos elementos dessa diagonal. Ou melhor, da diagonal principal. Da diagonal principal. Então, por exemplo, é o que a gente chama de matriz triangular. Lá atrás, quando a gente aprendeu a definição de matriz, a gente tinha matriz triangular. Voltem lá, se vocês quiserem, tá? Voltar lá atrás para dar uma olhada. Matriz triangular é aquela matriz onde todos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal é composto apenas por zero. Então, eu tenho o seguinte. Eu vou ter a matriz 2, 0, 0, 5, 2, 0, 4, menos 2, menos 1. Então, observe que essa matriz é uma matriz triangular. Então, por definição, o seu determinante é só calculado pela diagonal principal. Eu poderia ter também a matriz 2, 1, menos 1, 0, 5, menos 3, 0, 0, 1. Novamente, o determinante seria só o produto da diagonal principal. Aqui dá menos 4 e aqui vai me dar 10. Então, tá aí o determinante. Por quê? Porque esses caras vão ajudar a zerar esses caras aqui de baixo na minha diagonal, no resto da minha diagonal principal e no resto da minha diagonal secundária. Certo? Então, o determinante será dado apenas pelo produto da diagonal principal quando todos os elementos ou acima ou abaixo da minha diagonal principal forem zero, né? Ou seja, em uma matriz triangular, que a gente já tinha visto isso em sala de aula. E aí, pessoal, nós vamos ficar para exercício, né? Para que a gente possa aprender aí a aplicação dessas definições. Nós iremos ficar com os exercícios que se encontram na página 24. Quais são os exercícios, professor? Os exercícios vão ser os exercícios de número 8, 9 e 10. Lembrando novamente, 8, 9 e 10. Novamente, para a gente não esquecer, 8, 9 e 10. Vamos fazer o seguinte ainda, né, para a gente poder explorar mais um pouco as nossas atividades. Faz lá também o exercício da mesma página, o exercício 32. Então, 8, 9, 10 e 32, certo? Então, até a nossa próxima aula online, né? Não a nossa próxima videoaula. Até a nossa aula online, para que a gente possa fazer a resolução dos exercícios.